Paz. Eu quero falar um pouco, quero partilhar um pouco sobre e deixar uma mensagem para os jovens cristãos, jovens como eu sou. Como é que nós devemos nos comportar? Como é que nós devemos viver? Nós precisamos despertar, nós precisamos acordar, nós precisamos ser sacudidos. Nós, jovens cristãos, a nossa mocidade é quando a gente tem mais força, quando a gente tem mais força para encarar os problemas, as tribulações, onde nós podemos nos dar mais, nos doar mais. Nós, jovens, é na nossa juventude que nós temos mais energia, mais graça, mais força. É na mocidade, é na nossa mocidade, na nossa juventude. É o momento da nossa juventude, é o momento de nós buscarmos, nós adquirirmos, nós comermos a palavra de Deus, nós adquirirmos o conhecimento bíblico, teológico. É a altura de nós buscarmos com intensidade. É da altura da gente buscarmos, da gente comermos, mastigarmos a palavra de Deus. É na altura da gente buscar as maiores experiências com o Espírito Santo, as experiências mais profundas com Deus. É o melhor momento para nós adquirirmos marcas com o Espírito Santo, experiências com o Espírito Santo para nós podermos testemunhar. É o momento da nossa juventude, é o momento de nós sermos perseguidos. É o momento de nós pregarmos o Evangelho. Este é o verdadeiro momento da nossa mocidade cristã. Nós precisamos. Mas hoje em dia, nós os jovens deste tempo, aqueles que dizem ser igreja, eles não são exemplos. As suas condutas, os seus testemunhos, jovens que brincam de ser cristãos, que vão aos cultos dentro das igrejas são uma coisa, mas lá fora são outra. Tudo muda lá fora. Dentro da igreja são uma coisa, mas lá fora tudo muda. O seu comportamento, a sua moral, a sua ética, ela muda. São rebeldes com os pais. O seu comportamento, eles não honram o pai e a mãe, não honram a palavra do pai e da mãe. Eles não respeitam. Eles são rebeldes. Seus testemunhos não mostram ser cristãos. Não mostram ser crentes. Os seus testemunhos mostram que eles são loucos, miúdos, novatos. Nós precisamos de ser jovens irrepreensíveis. Nós precisamos ser repreendidos. E Deus quer nos repreender. A nossa conduta não está correta. A tua conduta não está correta. Ela precisa ser mudada. Nós precisamos ser irrepreensíveis. Nós não temos que ser jovens desvairados. Nós não temos que ser jovens explosivos, imorais, tristes, deprimidos, confusos. Não. Nós temos que ser homens fortes, homens corajosos. Nós precisamos ser homens íntegros, retos, objetivos, verdadeiros, sinceros. Nós precisamos ser determinados. Nós precisamos ser sinceros. Mais uma vez, nós precisamos ser irrepreensíveis. Nós precisamos ser irrepreensíveis. Olha a palavra de Paulo para os jovens. Olha o que Paulo diz ao seu servo Timóteo. Timóteo, conserva-te puro. Irmãos, Timóteo era um jovem. Era um jovem diácono.
Irmãos, Paulo nos está dando aqui uma direção. Ele nos está dando aqui um caminho a seguirmos. Irmãos, nós estamos andando numa direção errada. Nós não podemos. Nós temos que nos conservar puros. Nós não devemos pecar contra o nosso próprio corpo. Nós devemos conservar-nos santos. Nós devemos nos santificar, nós devemos nos purificar, nós devemos nos lavar, nos limpar. Essa tem que ser a maior necessidade de um jovem. Vemos, irmãos, jovens, vemos que da nossa juventude, da nossa mocidade, é onde nós sofremos os maiores ataques. É onde nós somos dominados pela impureza, pela iniquidade, pelo desejo, pela vontade, pela cobiça, pela fornicação, vícios, adultérios, fantasias eróticas. Irmãos, nós precisamos nos conservar puros. Nós precisamos nos santificar. Não podemos estar na presença de Deus sem mais nem menos. Isso não é certo. Nós não podemos estar dentro da igreja, mas com a cabeça de uma jovem, mas com a cabeça de um jovem que está lá fora, de uma rapariga que está lá fora. Não é isso, irmãos. Isso não é certo. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus pede de nós. Hoje em dia, parece que não há nenhum requisito para se compor o corpo de Cristo, mas isso não é verdade. Por isso, tem-se aceitado escândalos dentro das igrejas, por isso o adultério. Por isso as igrejas estão contaminadas pelo mundo. O mundo tem entrado na igreja. Hoje em dia, já ninguém quer abrir mão. Já ninguém quer abrir mão. Já ninguém quer abrir mão da sua vida, da sua vontade. Mas Paulo disse que tem que haver a pureza, tem que haver santidade. Paulo disse que tem que haver santidade, tem que haver pureza. E a verdade é que hoje não temos encontrado isso dentro da igreja. Não temos encontrado isso no meio dos jovens. Nós temos que mudar isso. Temos que mudar, nós temos que deixar dos nossos maus caminhos e nos converter verdadeiramente ao Senhor. Nós precisamos mudar. Nós temos que haver santidade. Nós temos que deixar os nossos namoros liberais. Por isso o corpo é danificado. Por isso o corpo de Cristo é danificado. Nós precisamos mudar os nossos comportamentos. Nós temos que mortificar a nossa carne. Nós temos que mortificar o nosso desejo. Temos que nos santificar. Jovens, tem que haver santificação entre nós. Tem que haver santificação entre os membros. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, cumpre o trabalho do evangelista. Prega a palavra, Timóteo. Irmãos, Deus está nos chamando para ser evangelistas. Jovens, nós devemos ser evangelistas. Nós devemos pregar a palavra. Nós precisamos pregar em tempo e fora do tempo. Não importa, o importante é que a palavra de Deus seja pregada. Jesus disse: ide e pregai o meu evangelho a toda a criatura. Irmãos, ide e pregai o meu evangelho a toda a criatura da terra. Jesus está nos mandando: vai e faz a obra do evangelista. É agora, jovens, é agora. É agora, jovens. Nós estamos na nossa mocidade. Nós precisamos nos doar, nós precisamos nos entregar. É agora, jovens, é agora. A Bíblia fala que o solteiro cuida da obra do Senhor, das coisas do Senhor. Essa tem que ser a fome do jovem. Essa tem que ser a comida do jovem, fazer a obra daquele que nos enviou. É agora. É agora que nós temos tempo, é agora que nós somos solteiros.
É agora. É agora que temos que aproveitar. É agora que o nosso corpo está na máxima força. É agora que temos que correr, visitar os hospitais. O tempo é agora. Vamos visitar os hospitais. Vamos orar pelos enfermos. Vamos pregar a palavra de salvação. Vamos pregar Cristo ressurreto. Nós não pregamos um Deus morto, nós pregamos um Deus vivo, um Deus que nos salvou, um Deus que se manifestou naquela cruz para salvar a humanidade, para que ninguém pareça, mas todos tenham a vida eterna. Irmão, vamos visitar as casas, vamos dar assistência a famílias que precisam de assistência, vamos visitar prisões com alguém mais velho, com alguém mais experiente, para que nós possamos ganhar maturidade, para que nós possamos ganhar vidas, para que nós possamos ganhar almas. Nós precisamos ganhar vidas, nós precisamos ganhar almas, não é só o pastor. Não, somos todos nós somos o corpo de Cristo. Todos nós somos membros uns dos outros. É preciso a cabeça, o pé, o braço, o joelho, tudo é preciso. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos aprender a ganhar vidas, nós precisamos aprender a ganhar almas para Deus. É agora que nós devemos aprender a ganhar almas. É agora que precisamos ir buscar, ganhar vidas para Jesus. É o tempo da seara. É o tempo de lançarmos a semente. A Bíblia diz: conformoso é aos pés daqueles que anunciam as boas novas. Conformoso é aos pés daqueles que anunciam as boas novas. Que anunciam a palavra, que anunciam o Evangelho, que pregam a palavra, que pregam a doutrina. Estes são bem-aventurados. Irmãos, jovens, Deus está nos chamando. Deus está nos chamando. Nós não precisamos da influência de nenhum homem, pois nós já temos a maior influência de todas, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o ungido, Emmanuel. O Verbo se fez carne. O Verbo no início que estava com Deus e era Deus. Aquele que nos resgatou, nos limpou, nos restaurou, nos lavou, nos deu vida, nos salvou e nos chamou para seguir as suas obras, sendo seus imitadores. Jovens, a nossa maior motivação, ele tem que ser Jesus Cristo. Ele nos disse assim. Ele nos disse: façam como eu fiz. Como eu fiz, façam vocês também. Como eu fiz, façam vocês também. Façam vós também. Cristo, Ele é o exemplo, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso estilo. Ele tem que ser a nossa força motivadora para nós os jovens. Ele é o nosso ídolo, Ele é o nosso ícone, Ele é o primeiro e o último, é Jesus Cristo. Irmãos, não é necessário recompensa, retorno. Nós não precisamos de retorno, nós precisamos de recompensa. Nós devemos fazer porque amamos a Deus, porque amamos a obra de Deus. Nós não podemos nos contaminar com o mundo. Nós precisamos de transbordar, sim, de Deus, de contaminar as pessoas de Deus, passar às pessoas aquilo que nós sentimos, expressar o nosso Deus, pregar o nosso Deus. Nós precisamos contaminar as pessoas, não ser contaminadas pelo mundo. Nós precisamos contaminar. Nós precisamos pregar. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos ser cheios de Deus, jovens. Nós precisamos ser cheios de Deus. Jesus, Ele é o nosso modelo. Temos que seguir os seus passos, o seu caminho. Irmãos, 3 homens, Cedraque, Mesaque e Abinedego. Estes 3 jovens têm que ser exemplo para nós. Irmãos, o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua. E quando essa estátua estava pronta, mandou que o povo se prostrasse. Era uma multidão. Uma grande multidão se prostrou
diante daquela imagem, adorando aquela imagem, idolatrando aquela estátua. Mas esses três jovens, eles não se prostraram diante dessa estátua, eles não se prostraram diante do rei. Então o rei Nabucodonosor mandou-os chamar, ordenou que eles se prostrassem, mandou eles se prostrarem, senão eles iriam para a fornalha, eles iriam ser julgados para a fornalha. E eles disseram que não iriam se prostrar diante de uma imagem, diante de uma estátua, que eles só tinham um Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Moisés, o Deus de Jacó. E o rei então mandou-os julgar na fornalha. E eles disseram: se o nosso Deus quiser salvar, se o nosso Deus nos quiser salvar, glória a Deus. Se Ele não nos quiser salvar, glória a Deus da mesma. Mas diante dessa estátua, diante dessa imagem, nós não nos prostraremos. Nós não nos prostraremos diante do homem, diante de uma imagem, diante de uma estátua. Nós só nos prostramos diante de Deus, do Altíssimo, do Criador do céu, do Criador da terra. Aleluia! O rei Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais por causa da rebelião, por causa da desobediência desses homens. E então a Bíblia diz que os guardas que mandaram esses 3 jovens para a fornalha, eles foram completamente queimados por causa do fogo, por causa da intensidade da fornalha. Irmãos, nós vemos aqui a fé desses 3 jovens. Irmãos, mas a Bíblia diz que o anjo de Deus estava sobre aqueles 3 jovens. Eles não estavam sozinhos naquela fornalha. O anjo do Senhor apareceu, se manifestou, se revelou ali e protegeu aqueles 3 jovens daquela fornalha. Eles andavam na fornalha e o anjo estava sobre eles, o anjo estava sobre eles, o anjo estava com eles, o anjo estava os protegendo. A Bíblia fala que eles não foram queimados. As suas roupas não cheiravam a fogo, não cheiravam a queimado. Eles foram salvos. A glória de Deus se manifestou sobre aqueles 3 jovens. Irmãos, a Bíblia fala que o rei Nabucodonosor viu aquilo e ele se prostrou. Ele se prostrou diante de Deus e adorou o Deus de Israel, o Deus daqueles 3 jovens. Ele adorou aquele homem. Nós podemos ver esses 3 jovens, eles foram justificados por Deus. A sua fé foi justificada por Deus. Deus foi glorificado pela fé daqueles jovens. Olha o mérito, jovens, para nós, olha o mérito desses jovens. Olha o mérito desses jovens, olha o mérito desses 3 jovens. Eles estavam sentenciados. Eles estavam praticamente mortos, condenados. Eles iam morrer. Mas mesmo assim eles não negaram a fé. Eles não negaram o Evangelho. Eles não negaram a palavra de Deus. Eles não negaram o Evangelho. Isso é ser um cristão extravagante. Isso é ser irrepreensível. Isso é ser irrepreensível nos seus testemunhos. Esses jovens, eles não negaram Cristo. Eles não negaram a lei de Moisés. Eles não negaram a doutrina que lhes foi concedida. Eles disseram que nem que isso os causasse a morte. Mas eles não negariam Deus. Irmãos, jovens, isso é ser cristãos. Nós precisamos olhar para Deus, nós precisamos olhar para esses jovens. Nós precisamos voltar para Deus. Nós precisamos olhar para os testemunhos desses 3 jovens que foram fiéis a seus ministérios. E Deus exaltou eles diante do povo. E todos se prostraram diante de Deus através da fé daqueles 3 jovens, através da vida daqueles 3 jovens. O Senhor, o Deus de Israel, foi exaltado e aquele povo se prostrou, aquele povo idolatrou aquele Deus maravilhoso, aquele Deus que nunca morreu, mas é um Deus vivo. Aleluia!
Nós precisamos nos prostrar diante de Deus. Nós precisamos olhar para esses jovens. Vemos que esses jovens foram fiéis, foram irrepreensíveis na sua fé. Jovens, nós devemos ser assim, fiéis no nosso testemunho, irrepreensíveis na palavra, irrepreensíveis na nossa fé, do nosso testemunho, não negando Cristo, não amando o mundo, mas amando a Deus acima de tudo e acima de todos, mostrando que Deus está acima de tudo e acima de todos na nossa vida, que Deus está à frente de tudo, que Ele está no comando. Jovens, a mensagem, ela pode ser dura. Esta mensagem ela pode ser dura no momento, mas concilia aquilo que eu digo, aquilo que a palavra diz. Por quê? Porque o Senhor te dará entendimento. O Senhor quer mudar a tua vida. O Senhor quer se revelar. O Senhor quer se manifestar. O Senhor quer cumprir tudo aquilo que Ele tem na tua vida. A Bíblia diz que Ele tem a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a tua vida. Entrega-te de corpo e alma. Vive para Ele. É agora. É hora de clamar, é hora de buscar, é hora de adquirir conhecimento. É hora de nós sermos irrepreensíveis em nosso testemunho, pregando a palavra, vidas sendo salvas. Que o reino de Deus se expanda através da nossa vida, através da nossa fé. Assim como através desses jovens o reino se expandiu. A glória de Deus se manifestou. A palavra de Deus diz: aquele que se humilha diante da sua face, Ele o exaltará no tempo certo. Aqueles jovens, eles foram humilhados, mas eles foram exaltados por Deus. Então que nós precisamos nos humilhar, para que Deus um dia venha nos exaltar, para que Deus venha nos exaltar diante do povo, para que Ele seja exaltado, que Ele seja glorificado, e que todo mundo saiba que Ele é Deus nas nossas vidas, que Ele é Deus que cumpre os seus propósitos, que Ele é Deus vivo, que nós servimos um Deus vivo, um Deus que se revela, um Deus que se manifesta. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Olha para Cristo, nega-te a ti mesmo, entra pela porta estreita e segue o caminho estreito. Depois de João Batista, que o reino de Deus é apegado à força através de muitas lutas e de muitas tribulações. Só quem se esforça se apoderará do reino. Só os fortes e corajosos prevalecerão. Todos os outros cairão, todos os outros vão perecer. Que nós possamos permanecer fiéis. Que nós possamos prevalecer em Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.